Ao fechar os olhos e buscar em seu coração, o que você encontra? Em meio às complexidades da vida, é fácil nos perdermos. Muitas vezes nos afastamos do que é essencial, esquecendo-nos do verdadeiro propósito de nossa existência. Nossa fé vai além de rituais e boas ações. É sobre um relacionamento próximo com Deus, que nos ama incondicionalmente. É nesse relacionamento que descobrimos quem somos de verdade e para onde estamos indo. Às vezes nos sentimos distantes de Deus, vagando em um deserto espiritual, imersos em preocupações mundanas e buscas por realizações passageiras. No entanto, Deus nunca nos abandona. Ele continua nos chamando, aguardando nosso retorno para casa, para seus braços amorosos. Hoje, convido você a embarcar nessa jornada de volta ao primeiro amor, a reavivar a chama que um dia ardia intensamente em seu coração, redescobrindo a alegria e a paixão de seguir a Cristo. Ao nos reconectarmos com nosso primeiro amor por Cristo, somos capacitados a compartilhar esse amor com os outros. Cada alma que encontramos se torna uma oportunidade para manifestar o amor de Deus ao mundo. Então, vamos lembrar sempre do amor que nos trouxe até aqui e deixar que Ele guie nossas escolhas, porque é nesse amor que encontramos paz, propósito e alegria verdadeira. Vocês estão alegres? Estão animados? Acabei de vir da nossa extensão ali do jardim, lá no Liberdade, melhor dizendo, que hoje nossa congregação está completando 17 anos, gente! E lá está tendo um culto muito festivo, muito alegre. Temos muitos irmãos aqui da sede que estão lá apoiando, estão lá ajudando. Então eu corri lá com a minha esposa, ficamos um tempo lá com eles e voltei para cá para ter esse momento aqui com vocês. E louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito nessa família IBVP. Como vocês acabaram de ver aqui no IBVP News, nós temos muitos trabalhos, irmãos. Nós temos um leque de ministérios para abençoar a sua vida, para abençoar a tua família. Aqui nós temos trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, trabalho para jovens, trabalho para mulheres, trabalho para a família. Em breve nós, em nome de Jesus, teremos um trabalho para os homens. Não, peraí. É porque eu sei que eu peguei de surpresa, eu não combinei com os homens. Um trabalho para os homens de Deus. Então logo eu creio que nós vamos ter aí, sabe, um momento também especial para nós homens, um momento edificante, um momento muito maravilhoso para abençoar. Nós temos nossos, que antes nós chamávamos de células, e hoje estamos chamando de grupos de conexão, que acontece durante a semana. Se você porventura não está em nenhum grupo de conexão, eu gostaria de encorajar você a estar entrando em um grupo de conexão durante a semana, estar participando com alguns irmãos. Esse é um momento tão precioso, tão maravilhoso. Essa célula que você acabou de ver aqui no vídeo, ela já estava com quase 30 pessoas. Uma célula grande lá no Jardim Paraíso, e aí teve que multiplicar, uma célula realmente que agora nasceu, a célula Betel, e o líder da célula Betel falou para mim, do grupo de conexão, falou assim para mim: olha, pastor, eu quero multiplicar minha célula até dezembro. Eu digo amém, que Deus envie as almas e que seu grupo de conexão cresça, multiplique para a glória e honra de Jesus. Amém, irmãos? Daqui a pouco, depois da mensagem, eu quero falar com vocês especificamente sobre o aniversário da nossa igreja, esses 35 anos de história. Eu vou falar isso com vocês mais após a nossa ministração. Queria que você, eu sei que você já ficou de pé aqui no momento do louvor, mas se você puder ficar de pé novamente, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Já que você vai pegar na mão dele ou na mão dela, abra um sorriso para ele, né, ou para ela, e diz assim: como é bom estar com você aqui. Se fosse o Daniel aqui em cima, ia falar assim: I love you, my brother, né? Como não é o Daniel, como eu mesmo, né? Fala assim, eu te amo. Pode falar, eu te amo em Cristo, meu irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
como fruto deste novo coração. Aí você diz pro seu irmão aí, ó, é para ele que você tem que dizer: eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos o quê? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso. Fala pro seu irmão aí, ó. Viu, Miriam? Precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deus, nosso Pai, nosso Abba Pai, do qual nosso espírito clama: Abba Pai, obrigado porque o Senhor nos tornou membros da tua família, membros dessa família que não é da terra, mas essa família que é do céu, e essa família que não tem tempo para terminar, porque essa família é eterna, essa família será para todo sempre. Te louvamos porque o Senhor, Deus, nos tornou teus filhos e nos fez ser irmãos, aonde estamos aprendendo, Deus, a amar, estamos aprendendo, Deus, a compreender, estamos aprendendo a perdoar, estamos aprendendo, Deus, a conviver. Deus, obrigado porque o Senhor nos fez uma família, porque o Senhor nos fez um só povo. Que o Senhor continue, Deus, gerando em nosso espírito, Deus, gerando no nosso interior esse desejo de vivermos em família, de andarmos em família, porque é assim que o Senhor anda. O Senhor anda em família, o Senhor é um Deus de família, o Senhor vive em família, e o Senhor que estabeleceu a família. Que o Senhor continue abençoando, Deus, nossas vidas, cada família que está representada aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Você pode se assentar, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, nós estamos numa série que nós estamos chamando de Voltando ao Primeiro Amor. Falamos sobre isso domingo passado, sobre a importância de nós entendermos o que é o amor, entendermos como viver em amor, e como crescermos em amor, e estarmos cheios de amor. E nós vamos dar continuidade falando isso. Se você porventura não pôde estar domingo passado aqui no culto, eu quero te encorajar a você ir lá no nosso canal no YouTube, você assistir essa mensagem que fala sobre voltar ao primeiro amor por Jesus, de nosso coração que sempre está queimando por Jesus. Assista lá que eu tenho certeza que você será muito edificado. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor, ele procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós, ou entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também
devemos amar uns aos outros. Diga assim, devemos amar. Diga forte, devemos amar uns aos outros. Semana passada, irmãos, eu iniciei. Se tiver difícil a leitura, irmãos, aí a gente vai estar ligando isso para vocês lerem, tá? Semana passada, eu falei aqui que os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, eles dizem que a maior necessidade do ser humano é amar e ser amado. E eu disse semana passada que não é difícil a gente concordar com isso, porque se olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia, a mensagem central da palavra de Deus é o amor. É o amor, é a mensagem central. De Gênesis a Apocalipse, como alguém já disse, esse livro é uma carta de amor de um Deus para o ser humano. É um livro onde Deus, por meio de seus profetas, por meio dos apóstolos, por meio de homens e mulheres, Ele está querendo nos mostrar que Ele é amor, que Ele nos criou para amar, e Ele comunicou desse amor conosco para que nós também possamos amar. Então nós vimos que Deus nos criou para sermos amados e para que nós também possamos amar uns aos outros. Esse texto de 1 João capítulo 4, versículo 7, ele fala literalmente isso, ele fala: amados, amemos uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então se alguém falar assim, por que nós temos que amar? Por que nós somos chamados, criados por Deus para amar? Eu digo, primeiramente, você deve amar porque você foi amado. Nós devemos amar porque nós fomos amados, você foi amado. A Bíblia diz que Deus nos amou. Nesse mesmo capítulo, 1 João capítulo 4, versículo 19, se você quiser olhar aí, diz que nós amamos porque primeiro Ele nos amou. A pastora, desculpa, eu falei pastora, mas é porque é uma grande mulher de Deus, a irmã Sulema, no Ministério Filhas, elas têm esse, não sei se eu posso dizer um slogan, uma frase, que fala assim, porque fomos amados, é isso? Como é que é? Porque Ele nos amou primeiro, é porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar porque primeiro nós fomos amados, você foi amado, Deus te amou, então por que amar? Porque fomos amados. Segundo lugar, por que amar? Porque nós nascemos de Deus. O texto diz que nós devemos amar porque nós nascemos de Deus. O que o texto está querendo dizer é que hoje eu e você temos o DNA dele dentro de nós. Você tem o DNA de Deus no teu interior. O amor de Deus, ele foi comunicado, ele foi derramado sobre a sua vida. Dentro de você, esse amor está presente. Esse amor existe. Se o Espírito Santo, se você já nasceu de novo, se você é uma nova criatura, pois dentro de você, você tem o próprio Deus habitando, vivendo em você. A Bíblia fala que você é a habitação dele. Deus, irmãos, não mora aqui nesse auditório, nesse templo. Deus não mora aqui. Eu vou lá na casa de Deus. A gente tem esse costume de dizer isso, né? Vamos lá para a casa de Deus. Mas se a gente for olhar para a Bíblia e fazer uma leitura mesmo aqui do Novo Testamento, nós vamos ver que a casa de Deus, quem é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus, gente? É eu e você, somos nós. Você é a morada do Espírito. Você é o templo do Espírito. Se tem um lugar aqui na terra onde Deus mora, então é dentro de você, é dentro de mim, é dentro de nós. Esse lugar foi construído para adoração. Esse lugar foi construído para buscar a Deus. E quando nós nos reunimos coletivamente, aqui o Senhor está. Apocalipse fala que o Senhor, Ele passeia por entre a igreja. Ele está no meio da noiva. Jesus ama a noiva. Jesus quer se revelar para a noiva. Então Jesus está no nosso meio. Não, você não entendeu não. Jesus está aqui, irmãos.
Jesus está aqui entre nós, porque nós não viemos buscar aqui Anderson, nós não viemos buscar aqui irmão A, irmão B, irmão C, nós viemos aqui adorar e buscar Jesus. Então, se nós viemos buscar Jesus, então Ele está no nosso meio, porque Ele está sendo invocado, Ele está sendo adorado. Então nós adoramos a Deus porque fomos amados por Ele, nós amamos porque nós nascemos de novo, e nós amamos porque, como diz o texto, nós conhecemos a Deus. E essa palavra conhecer aqui não quer dizer você saber que alguém existe. Por exemplo, eu conheço o Rogério. Ou seja, se alguém me perguntasse: Anderson, você conhece o Rogério, filho da irmã Ivonete? Eu vou dizer: sim, eu sei quem é o Rogério, é membro lá da nossa comunidade, eu sei quem é ele. Só que, se alguém falar assim: você conhece o Levi, o meu filho? Você conhece o Levi? Eu vou dizer: qual Levi? O Levi, filho da Tayane. Eu vou dizer: conheço, é meu filho também. Só que a maneira como eu conheço o Levi é diferente como eu conheço o Rogério. Porque o Rogério, o que eu conheço dele é que eu sei que ele vem aqui na igreja, é gente boa, às vezes quando ele está com a gaita, às vezes quando ele está com o ioiô, jogando ioiô aqui, né, Rogério? Aí ele fica com o ioiô, jogando e tal. É o pouco que eu sei do Rogério. Sei pouca coisa dele. Do Levi, não. Do Levi eu conheço particularidades. Mas por que eu conheço as particularidades do Levi? Porque eu convivo diariamente com Levi. Eu estou tendo um relacionamento diário e constante com Levi. Então eu conheço o Levi numa profundidade que eu não conheço o Rogério. E essa palavra conhecer aqui no grego, ela quer dizer experimentar, quer dizer você se relacionar. Inclusive, também, eu estava lendo ali o que os teólogos falam, que dá a ideia lá no grego de intimidade. Ou seja, quando João diz assim, ó, nós amamos porque nascemos de novo e porque conhecemos a Deus, diz assim, ó, porque nós estamos experimentando de Deus. Nós estamos nos relacionando com Deus. Então, como nós estamos nos relacionando com Ele constantemente, o amor dEle, constantemente nós temos experimentado disso. Isso nós estamos vivendo. Então, não tem como não dar daquilo que nós temos diariamente visto e ouvido, daquilo que temos experimentado. Porque daquilo que todos os dias nós estamos experimentando, daquilo que nós estamos sendo tocados, é disso que também nós acabamos repetindo, é disso que nós acabamos dando e derramando, porque é disso que nós estamos recebendo. Então nós amamos porque nós somos amados, nós amamos porque nascemos de novo, nós amamos porque conhecemos ao nosso Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vimos também, irmãos, que o amor ele precisa ser exercitado e alimentado. Embora dentro de nós o amor está, esse amor, ele precisa ser diariamente exercitado, igual a gente, eu não faço academia, mas para quem faz academia que exercita os seus músculos, o amor também é algo que pode ser exercitado, precisa ser exercitado. O amor, ele não só precisa ser exercitado, mas ele precisa ser alimentado, porque quanto mais você alimenta ele, mais você cresce nele. O amor, ele pode crescer, como ele também pode diminuir. E isso é importante nós entendermos, porque diante dos desafios e circunstâncias da vida, que todos nós enfrentamos, que todos nós passamos, as coisas, elas vão se desgastando. Os relacionamentos, eles vão tendo atritos, eles sofrem atritos. E isso faz com que a tendência natural nossa é que o nosso amor, ele acabe se esfriando. Diante das lutas, diante dos problemas, é natural do ser humano que se ele não exercitar e não alimentar, o amor, ele esfria. O amor, em vez de ele aumentar, a tendência é que a gente vai esfriando. E se há uma coisa que hoje o mundo está carente, gente, é de amor. Jesus disse, e hoje há muitas pessoas que usam esse texto para querer defender a sua frieza, quando ele diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quê?
de muitos se esfriarão. Por conta da maldade, por conta do pecado, o amor vai se esfriando. É uma tendência natural que todos nós enfrentamos em todas as áreas onde há relacionamento, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja na sua igreja, seja em qualquer outro lugar. Se o amor não for alimentado, se o amor não for exercitado, a tendência natural nossa é que esse amor se esfrie. E hoje especificamente, eu quero falar para nós sobre família, sobre a nossa família, sobre a sua família biológica, sendo bem direto, família biológica. Como que está a sua família? Como que está a sua família? Como que está para você que é casado? Como que está o seu casamento? Como que está o relacionamento, você que tem filhos? Como que está o relacionamento seu com seus filhos, ou você que é filho? Como que está o seu relacionamento com os seus pais? Esse relacionamento, ele está vivo, ou melhor, vivaz, cheio de alegria, cheio de amor, cheia de vida. Ou talvez o seu casamento, ou talvez o relacionamento entre pais e filhos, por atritos, por circunstâncias A e B, esse casamento ele está frio. Essa relação entre pais e filhos está uma relação assim, como que uma barreira, em que não há uma boa conversa, em que o pai não consegue conversar com o filho, porque quando o pai talvez vai falar, o filho já vem todo rebelde e não fala nada, e diz: eu não quero conversar, licença agora, me respeita, meu momento, mamãe. Como que está o seu relacionamento? Como que está a sua vida particular? Porque, como eu acabei de dizer, você foi chamado para amar, você foi criado para o amor, mas esse amor, ele pode esfriar. Todos nós passamos por isso, momentos em que na nossa vida pessoal, na nossa família, as coisas não estão essa Coca-Cola toda, não está tão bom, não está tão legal. Esses dias eu estava refletindo naquela história do filho pródigo. A história do filho pródigo é uma parábola, é uma alegoria, e que nós sabemos que essa história, a mensagem central dela é: um filho se rebelou, o pai, apesar de o filho ser rebelado e sair de casa, mas o pai nunca deixou de acreditar e de esperar pelo retorno desse filho. Um dia esse filho se arrependeu, voltou para casa, e o pai acolheu, amou, e esse pai, você sabe toda a história, que levou para casa de volta, e o fim foi um fim muito lindo, dizendo: o filho que estava morto voltou a viver. A mensagem central é justamente trazer aqui uma ilustração do amor de Deus por nós pecadores. Deus nos ama, muito bem, é lindo, glória a Deus. Mas esses dias, refletindo nessa história, eu levei para uma outra reflexão, me veio um outro pensamento. Porque o texto, ele começa, e se puder projetar aqui para mim, Lucas 15, a partir do versículo 11, o texto, ele inicia assim, Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, que pediu a herança, reuniu tudo o que tinha e foi embora para uma região distante. E lá ele desperdiçou seus bens vivendo de uma maneira irresponsável. Nós vamos ler até aqui. Eu estava refletindo sobre esse texto, e eu fiquei pensando o seguinte: por que esse filho decidiu ir embora da casa do pai?
O que estava no coração desse filho para ele chegar a um ponto de virar para o pai dele e dizer assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Vocês sabem muito bem que herança é algo que você não pede, é algo que você ganha, que você recebe após a morte dos seus pais. Seus pais, depois que partirem, eles deixam ali a herança para os seus filhos. A herança é isso. Esse filho teve coragem de virar para o pai dele e disse: pai, eu quero a minha parte aqui da fazenda, eu quero a minha parte aqui dos bois, eu quero a minha parte aqui do que está guardado lá na aplicação financeira, é aquilo que o senhor guardou, que o senhor reservou, que o senhor lutou, eu quero a minha parte. Gente, pedir isso para um pai, é mesmo você dizer para ele assim: pai, eu não estou nem aí para o senhor, eu quero que o senhor morra, que o senhor se exploda para lá, o que eu quero, como diz aquela música, o que eu quero é ser feliz, né? Ah, nós somos crentes, igual que eu lembrei. Pois é, o filho literalmente não estava nem aí para o pensamento, para o sentimento e para o coração do pai. O filho naquele momento decidiu pedir para o pai que ele queria herança. E não somente pediu herança, mas esse filho decidiu ir embora, e não foi embora ali para uma cidade próxima, ele decidiu ir para bem longe. Com outras palavras, eu não quero ninguém perto de mim, não quero ninguém dando pitaco na minha vida, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Então, como eu não quero ter contato com ninguém dessa laia, dessa família, então eu vou para bem longe, e graças a Deus que não tem WhatsApp, nem Facebook e nem Instagram, porque ninguém vai me achar, e eu vou curtir a minha vida em paz. Esse filho tomou essa decisão, mas por quê? O que tinha no coração? O que estava nesse coração desse menino para tomar essa decisão? Porque todas as nossas decisões, irmãos, é fruto, é resultado de algo que está no nosso coração. Nós não decidimos as coisas por decidir. Todas as nossas decisões são resultados daquilo que nós estamos alimentando, daquilo que está acontecendo ao nosso redor e derredor, e por meio dessa alimentação no nosso interior, nos leva a uma tomada de decisões. Nós não sabemos, até porque, como eu disse, aqui é uma alegoria, aqui não é uma história real. Mas embora não seja uma história real, mas essa história é a história de muitas famílias da face da terra. Quantos filhos foram embora da casa do seu pai dessa forma? Quantos filhos um dia falaram: pai, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ver minha vida, eu quero curtir minha vida, e por favor, eu estou indo embora, só me dá isso, só me dá aquilo, só me dá aquilo outro, porque eu quero ir, ainda pede, né? Eu quero levar isso, eu quero levar aquilo outro, eu quero levar aquilo outro, porque eu preciso. Vamos para um outro lado aqui. Quantos esposos ou esposas também já fizeram isso? Um dia tiveram uma aliança, formalizaram uma aliança, mas por algum motivo o marido ou a mulher disse assim: ó, eu quero divórcio, eu não quero mais permanecer, eu estou indo embora, e bora dividir aqui, bora ver o que é teu, o que é meu, e bora acabar com esse negócio, tu vive a tua vida, eu vivo a minha, vamos dividir, vamos. E aí um começa a dizer: isso aqui é meu, isso aqui é teu. Aí um sempre tem um coração mais malhado, fala assim: se quiser leva tudo, eu não vou brigar por causa disso não, quiser pode levar, eu que não quero mais ficar nessa relação. Quantos casamentos já se encerraram? Quantos casamentos já acabaram por pessoas que decidiram, assim como o filho pródigo, decidiram ir embora de casa, decidiram abandonar o outro, decidiram trocar o outro. Muitos são os motivos que levam as pessoas a fazer isso. Talvez alguém diga assim: eu estou infeliz nessa relação, por isso eu não quero mais. Outro pode dizer: essa relação é muito abusiva, eu vivo uma relação abusiva, então não dá para viver nessa relação abusiva. Outro pode dizer assim: eu sou agredido, como é que eu vou viver num casamento onde há agressão? Outro pode dizer assim: eu fui traído. Você sabe a dor da traição? Você sabe o que é viver com uma pessoa que você sabe que ela te traiu? Então eu não quero, eu vou abandonar. Outro talvez, não porque foi traído, mas aquele que quer ir embora, quer ir simplesmente porque ele diz: eu não estou mais afim de ficar nessa relação, eu não estou feliz aqui, e eu estou iludido, eu quero ver minha vida, eu quero fazer o que eu quiser, não sei. Mas independente do motivo que leva a pessoa a querer abandonar
que leva a trocar, que leva a quebrar uma relação, eu digo que tudo isso, na sua origem, tem a ver com a frieza do amor. Porque é a frieza do amor que leva o ser humano a ser egoísta. E quando eu digo leva o ser humano, eu digo assim, me leva. Porque às vezes a gente está para aqui, irmão, a gente parece que a gente é muito, como se nós estivéssemos falando para outros que são assim, uma classe de pessoas que estão lá embaixo e nós somos superiores. Eu digo não, a minha frieza me leva a um egoísmo. A minha. Eu sou o primeiro a dar a cara a tapa aqui, dizer, a minha frieza me leva a atitudes egoístas. A sua frieza te leva a atitudes egoístas, porque é isso que acontece quando nós nos esfriamos. Eu lembro que, alguns anos atrás, um amigo meu de infância, ele compartilhou comigo um momento difícil que ele enfrentou no seu casamento. E ele contou como foi esse momento. Eu lembro que ele começou dizendo assim para mim assim, Anderson, o pecado cega. Ele começou dizendo para mim isso. Anderson, o pecado literalmente cega a gente. E ele começou a contar o problema que ele viveu no casamento. Ele falou, olha, eu e minha esposa, de boa, vivendo nossa vida, mas com a intenção de poder ter uma vida financeira melhor, dar para os nossos filhos uma qualidade de vida melhor, a gente começou a trabalhar mais. Então ela conseguiu um outro emprego, eu também comecei a fazer algumas horas extras lá no trabalho, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. E ele disse que o tempo foi passando, e acabou que por conta dessa dedicação de tempo maior ao trabalho, eles já não puderam estar mais tão participativos na igreja, eram crentes, não tinham mais como estar participando ativamente de uma atividade aqui, uma atividade ali. Ele disse que ler a Bíblia, ele estava assim, sabe aquela questão de ler assim, de vez em quando, porque dormia tarde, acordava cedo, então também já não tinha mais aquele ânimo, aquela força para ler a Bíblia, para orar. E o tempo foi passando, e ele disse que dentro do casamento dele, dentro das relações dele como esposo e também com os filhos, ele disse que de pouco a pouco começou a ter aquela família assim, aquele ambiente pesado. Sabe aquela família onde o ambiente está pesado, onde todo mundo chega na mesa e um come na frente, outro come atrás, porque é muita coisa, muito trabalho, e aí quando vai se falar, um já fala meio que trucurão com o outro, fala assim, tá, mas pega lá, por que tu não pegou, não sei o quê, mas tu está muito agoniado, o problema é teu, por que tu não falou comigo, por que tu não foi lá, por que tu não botou a cueca do menino, o menino está pedindo, vocês estão entendendo, né? Isso acontece na casa de vocês também, não acontece, né? Cadê a sandália? Onde? É tu, é eu, não, mas vamos, pois é. E ele disse que isso começou a trazer dentro da relação, da família, esses atritos, esses desconfortos. E o tempo foi passando, e ele não se deu a perceber que de pouco a pouco, o amor dele pela esposa foi se esfriando. Foi se esfriando, e ele disse que ele já não tinha mais aquele desejo, aquele prazer, aquela vontade de estar com a família, de estar em casa, de estar conversando. Ele disse que ele perdeu esse desejo, mas ele diz que como contrapartida, ele não tinha percebido que o desejo que ele perdeu em casa, foi despertado um desejo lá fora. E ele disse que ele começou a sair com os amigos, ali depois do trabalho, vamos ali, tal, vamos dar a volta, não, sou crente, eu não bebo, não, mas não, beleza, toma só uma Coca-Cola aqui, toma um Guaraná, beleza, tal, de beleza, bacana, tal, somos tudo, um respeita o outro, e aí bacana, tinha lá um colega, e ele disse que ele foi percebendo que ele começou a participar mais ativamente desses ambientes, e lá tinha as colegas de trabalho, e aí conversa vai, conversa vem, aí um dia, vamos ali, com a colega de trabalho, vamos ali tomar um café. O que tem? Não tem nada de mal tomar um café, né? Mas vamos lá tomar um café. E foi tomar o café e aquele negócio todo. E ele disse que quando ele se deu a perceber, ele teve um envolvimento com essa mulher. Ele traiu a esposa. E quando ele traiu a esposa, esse irmão contou para mim que ele sabia que estava errado, sabia que era pecado, mas ele disse que ele estava tão cego que ele sentia algo pela amante que ele não sentia mais pela esposa.
Ele disse que ele gostava do cheiro da amante. E quando ele chegava em casa, ele disse que até o cheiro da esposa, ele tinha um certo nojo. Olha o que aconteceu. E ele me compartilhou isso. E ele falou: Anderson, e eu fiquei nessa vida de adultério. Até que um dia ele compartilhou que um servo do Senhor, que conhecia ele, sabia da situação que ele estava vivendo, procurou ele e foi tremendamente usado por Deus para trazer uma palavra que mexeu com ele. E ele disse que nesse dia ele chorou muito. E ele disse para essa pessoa, disse assim: olha, eu sei que você está dizendo é verdade, mas eu não sinto mais desejo de estar com a minha esposa, e nem com os meus filhos. Eu amo meus filhos, mas eu não tenho mais a alegria de estar dentro de casa, eu não quero mais voltar para o casamento. E essa pessoa foi um instrumento de Deus para dizer uma palavra que ele precisava. E depois que essa pessoa foi embora, ele disse que ele ficou no hotel, que ele estava já no hotel, chorando, porque ele dizia para Deus: Deus, eu sei que eu estou errado, mas eu não estou arrependido. Eu estou com vontade de continuar no pecado, mesmo sabendo que eu estou no pecado. E ele chorava e dizia: Senhor, eu não tenho forças, eu não amo mais, eu não tenho mais vontade. E ele disse que ele ficou ali, sabe, chorando na presença de Deus por um dia, por 2 dias, por 3 dias, clamando a Deus que Deus pudesse fazer algo na alma dele, no coração dele, algo pudesse acontecer, tirar ele dessa vida que ele infelizmente estava vivendo. E ele disse para mim que um belo dia, que ele estava lá chorando na presença de Deus, pedindo socorro a Deus, pedindo socorro. Ele disse que algo que ele entende que foi sobrenatural aconteceu, que simplesmente, quando a amante chegou, ele disse que ele sentiu repúdio. Só de olhar para aquela mulher, ele disse que ele sentiu repúdio. E ele não quis mais permanecer e falou: não, amor, acabou aqui, papai, vai viver tua vida e vai daqui. E ele disse que naquele dia ele sentiu profundamente uma tristeza gerada pelo Espírito Santo, levando ele ao arrependimento, levando a ele perceber a besteira que ele estava fazendo, o mundo que ele tinha entrado. E ele disse que ali ele chorou profundamente, pedindo a Deus: Deus, restaura a minha vida, restaura o meu casamento. Senhor, eu caí, Senhor, eu peguei um caminho de morte. Mas ele disse que naquele dia ele sentiu um profundo arrependimento, sabe, uma profunda tristeza, desejando profundamente restaurar, procurando trazer de volta a sua família para perto de si. Hoje esse irmão, para a glória e honra de Jesus, ele está com a família dele restaurada. Ele e a esposa se perdoaram e vivem bem, até onde eu sei, né? Vivem bem, estão vivendo a vida deles, mas eles passaram por um grande deserto. E ele me deu, inclusive, alguns conselhos. Ele falou assim: se você que é jovem, te dá alguns conselhos. Ele me deu alguns conselhos, me falou algumas coisas nessa área, nesse sentido. E justamente refletindo sobre o que ele me falou, e pensando nessa temática de voltar ao primeiro amor, de restaurar a família, de ter uma família onde você sente a alegria do seu lar, a alegria de estar ao lado da mulher que Deus te deu, de ter alegria de estar ao lado do marido que Deus te deu, de ter alegria de você, filho, de estar ao lado do pai, da mãe que Deus te deu. Eu trouxe alguns pontos aqui, alguns pontos não à luz da experiência do meu irmão, mas à luz da Bíblia, e olhando até para o filho pródigo. O que o filho pródigo me ensina sobre o que fazer para restaurar, para resgatar e para avivar o amor que porventura se esfriou no seu coração. A primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre a necessidade e a importância do reconhecimento do erro. Diga-se comigo: reconhecimento, mas diga forte: reconhecimento do erro. O filho pródigo se perdeu. O filho pródigo viveu uma vida inconsequente, gastou o dinheiro de maneira irresponsável e ficou pobre, lascado, a ponto de olhar para a comida lá dos porcos e desejar comer aquela comida, melhor dizendo. Mas a Bíblia fala que chegou um momento, e eu gosto muito como diz aqui na versão NVI, que fala assim, que ele caiu
em si. Eu não sei como é que está na sua versão aí. Mas fala assim, que ele caiu em si. E esse caiu em si, quer dizer literalmente isso. Chegou um momento que o filho pródigo olhou para ele mesmo. É como se ele estivesse se olhando em um espelho. E ele olha e ele diz: o que eu fiz da minha vida, cara? Que caminho é esse que eu trilhei? O que eu fiz com meu pai? Como é que eu tive coragem de falar para o meu pai o que eu falei? Como é que eu tive coragem de abandonar quem verdadeiramente me amava? Como que eu tive coragem de negar, de abandonar, de deixar as pessoas que sempre estão ao meu lado? Meu Deus, o que eu fiz? Eu pequei. O que eu fiz? Que decisão é essa que eu tomei? A primeira decisão que é necessária para alguém que quer restaurar e resgatar o seu amor é cair em si, é reconhecer, é a pessoa ter humildade para dizer assim: errei, vacilei. Provérbios 29, 23 diz assim, o orgulho do homem, ele o humilha, mas o de espírito humilde, ele obtém honra. Isso está em Provérbios 29 e 23. Provérbios 22, 4 diz: a recompensa da humildade do temor do Senhor é a riqueza, a honra e a vida. A Bíblia está dizendo que quem tem um coração humilde diante de Deus, essa pessoa, ela experimenta do Senhor a riqueza, a honra e a vida. Para reconhecer o nosso erro, nós precisamos ter humildade, porque às vezes nós sabemos que estamos errados, mas o orgulho bate, né? Eu fiz mesmo, mas eu fiz porque ele fez isso. Eu fiz porque primeiro ele fez aquilo, outro. Eu fiz porque eu não gostei disso. Eu fiz porque eu aguentei isso. A gente às vezes se enche de justificativas para não querer reconhecer, tipo assim, eu fiz porque eu estava cheio. Eu fiz porque eu cansei. Eu fiz porque eu não temia a Deus. Eu fiz porque eu estava com vontade mesmo de fazer. Eu fiz porque meu amor se esfriou. A humildade precede a honra. Para restabelecer o amor, é preciso humildade. É preciso reconhecer o nosso erro. A segunda coisa que eu aprendo aqui com o filho pródigo é que, além de a pessoa reconhecer o erro, ela precisa decidir mudar. E eu quero que você diga comigo: decidir mudar. Mas fale forte, diga: decidir mudar. O filho pródigo, ele caiu em si. Ele disse: puxa, o que eu fiz? Errei, vacilei. Mas depois que ele caiu em si, o que foi que ele fez? Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Puxa, na casa do meu pai, até os servos dele são amados, são cuidados. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Voltar, essa palavra voltar, irmãos, fala de uma atitude, de um ato. Você voltar é você sair de um lugar para ir para outro lugar. E isso requer o quê? Mudança de rota, mudança de atitudes, mudança de comportamentos. Não existe restauração sem mudança. Você saber que você errou, mas você não mudar em nada, pois isso não vai mudar nada. As coisas só mudam quando a gente muda. O filho pródigo entendeu que ele precisava voltar. Interessante que a palavra arrependimento na Bíblia, a palavra arrependimento na Bíblia, no grego, é a palavra metanoia. E a palavra metanoia significa o quê? Mudança de mente. Mudança de mente.
O verdadeiro arrependimento, ele acontece quando nós chegamos à consciência de que algo que estamos fazendo não é bom, não é correto, não é agradável a Deus, e dentro do nosso ser acontece uma virada de chave. É quando algo muda aqui, de tal forma que essa mudança aqui, ela desce para cá, produzindo uma mudança de hábito, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Quando o filho pródigo disse: eu vou voltar para a casa do papai, o que ele está dizendo é: dentro de mim algo mudou, que me faz querer sair dessa condição e viver um novo tempo, uma restauração. A terceira coisa que eu aprendo, que para viver restauração, para viver um avivamento no amor dentro da nossa família, é preciso haver perdão. Perdão. Quando o filho pródigo chegou próximo ao pai, que a Bíblia diz que o pai veio, que com paixão abraçou o filho: meu filho, você estava morto, meu filho, que bom te alegria, ver que você está vivo, eu estava tanto esperando. Não sei como foi esse encontro, mas foi um encontro com certeza, um encontro assim, maravilhoso, algo libertador, algo que só quem já viveu um momento assim de ter alguém distante que você ama, e você vê essa pessoa se aproximando de volta, é que sabe o que pode ser isso. O filho então diz para o pai, ele diz: pai, eu pequei contra o céu e contra o céu e contra você. O texto não diz que ele pediu perdão, do tipo: pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, me perdoa, pai, me perdoa. O texto não fala a palavra perdão, mas só o fato do filho voltar e olhar nos olhos do pai e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e eu pequei contra Deus. Sabe o que ele está querendo dizer para o pai dele? Eu errei, me perdoe, eu estou aqui humildemente te pedindo perdão e reconhecendo a minha falta, a minha falha. Irmãos, nós falhamos, todos nós aqui que estamos aqui já falhamos, e todos nós ainda vamos falhar, porque somos seres humanos. Você é um ser humano como qualquer outro ser humano. A única diferença que há em nós, por exemplo, do ímpio, é porque nós temos uma natureza que o ímpio não tem, que é uma natureza do céu, é o DNA de Deus, e esse DNA nos faz andar em novidade de vida, e esse DNA de Deus nos ensina a pedir perdão quando nós erramos, quando nós falhamos. O filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, e ele voltou ali não para querer dizer: pai, errei, e eu quero voltar aqui de novo, será que tem aí como o Senhor me receber, cheio de orgulho e soberba? Não. O filho voltou e disse assim: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. É como se ele estivesse dizendo: pai, me aceita de volta, pai, me perdoa pelas minhas falhas. Para restaurar o amor, é preciso reconhecer, é preciso decidir mudar, é preciso perdoar, e é preciso deixar Jesus ser o centro do seu coração. O filho pródigo voltou para a casa do pai, ele decidiu, ele se arrependeu, pediu perdão e voltou para a casa do pai. Mas o que de fato faz com que um ser humano mude a sua vida, mude os seus hábitos e lute para perseverar e crescer no amor? Não tem outro caminho e outra resposta, se não for deixar Jesus ser o centro do nosso coração. Porque dependendo de quem estiver no centro do nosso coração, assim também será os nossos comportamentos e as nossas ações. O filho pródigo, na verdade, ele saiu da casa do pai, porque quem estava no centro do coração dele não era Deus. Quem era? Ele mesmo. Ele mesmo. E ele queria satisfazer os desejos dele, ele queria fazer a vontade dele.
E quando nós estamos no centro do nosso coração, nós fazemos besteira. Como eu já disse, o nosso amor se torna frio, a gente se torna ídolo de nós mesmos. Deus fica para segundo, terceiro, quarto, sei lá. O que importa é a minha vontade. A única maneira de nós conseguirmos, irmãos, andar em amor, é se Jesus, que é o amor, for o centro do nosso coração. Quando Jesus, Ele é o centro, Ele nos ajuda, Ele nos impulsiona, Ele nos impele a amar, a crescer em amor, em restaurar o nosso amor, em realmente olhar para as nossas relações, dizer o que eu preciso fazer para que o meu casamento, para que eu possa, para com meu pai, para com a minha mãe, sabe, ser alguém que verdadeiramente cresça em amor e expresse o meu amor. Para isso Jesus precisa ser o centro. Tem uma música, já tem muitos anos, eu acho que, eu não sei se é da Nívia ou é do Diante do Trono, que ela fala mais ou menos isso: seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Quando Jesus, Ele não é esse centro, o nosso amor se esfria. O nosso amor se esfria por Ele, o nosso amor se esfria pelos nossos da nossa casa, o nosso amor se esfria pelo nosso próximo, o nosso amor se esfria pela obra de Deus. A gente pode chorar aqui falando, olha, sobre a obra missionária, sobre ajudar, não adianta, porque há uma frieza. A única coisa que pode aquecer é quando Jesus é o centro. Eu quero encerrar aqui esse momento nosso, dizendo para cada um de nós: eu não sei como é que está a sua família, o seu casamento. Eu não sei como é que se você continua apaixonado pela sua esposa, se você continua apaixonado pelo seu esposo, se você continua apaixonado pelos seus pais. Eu não sei como é que está a sua vida, a sua família, mas talvez, semelhante ao filho pródigo, talvez tenha pessoas hoje aqui que não saíram de casa, mas estão com vontade de sair de casa. Talvez tenha pessoas aqui que nessa noite ainda estão dentro da mesma casa, mas o coração não está mais dentro daquela casa. Talvez o seu coração esteja em outro lugar, o seu coração esteja em outra pessoa. E se essa é a sua condição, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que você hoje tome uma decisão. Nós não viemos aqui para julgar ninguém. Eu sou o primeiro a ouvir essa palavra e meu coração estremecer em refletir e pensar como que está o meu amor pela minha esposa, como que está o meu amor pelos meus filhos, como que está o meu amor pelos meus pais, melhor dizendo, pela minha mãe, como que está o meu amor pela minha família, e como é que está o amor pela sua família. Isso só você pode responder, só você pode dizer. Eu quero também dizer mais uma coisa. Talvez tenha alguém aqui que esteja na condição do pai, se sentindo como pai, aquele que foi ofendido, aquele que foi trocado, aquele que foi desprezado. Talvez tenha alguém aqui nessa condição que fala assim: eu estou me sentindo como o pai do filho pródigo, que foi abandonado pelo filho. Mas se você porventura foi oprimido, foi machucado, foi abandonado, foi ofendido, vamos olhar para o pai, vamos aprender com ele. Porque quando a gente olha para a figura do pai, a gente vê que ele, em primeiro lugar, embora a parábola não conta, mas dá a entender que esse pai, ele orava pelo filho dele todos os dias. Segundo, o pai nunca desistiu do filho, ainda sabendo que o filho fez o que fez, mas ele esperava ansiosamente a volta do filho, de tal maneira que estava separado a roupa, estava separado o novilho, porque quando o pai fala, ele fala assim, olha, para os servos, ele fala assim, ó, mande matar aquele novilho, o novilho, aquele lá,
Você sabe qual é? Dá a entender que o pai estava aguardando esse dia da volta do filho. Dá-nos a entender que esse pai não guardou no seu coração mágoa. Ao contrário, antes do filho voltar, ele já tinha decidido o quê? Perdoar. Se porventura no coração dele surgiu alguma mágoa, pois antes do filho voltar, ele já estava sarado, ele já estava curado. Ele só queria ver o filho de volta e dizer assim: que bom que você chegou, porque eu estava te aguardando, filho. Olhando para a vida do pai, para a atitude do pai, o pai celebrou. Quando o filho chegou, o pai fez uma festa, porque era motivo realmente de se alegrar. Por quê? Porque uma família que estava quebrada, uma família que porventura houve um rompimento, essa família agora estava sendo restaurada. E se porventura você então foi o ofendido, você tem a oportunidade, assim como o pai, perdoar, se preparar para esse grande dia, aonde aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, ele vai voltar para te pedir perdão e reconhecer a sua falta, e você dizer: eu estava aguardando esse dia, você está perdoado, eu já te perdoei há muito tempo. Fique de pé em nome de Jesus. E eu queria que nesse momento, você, que se tem algum filho ou algum esposo, alguma esposa que estiver longe da sua esposa, do seu filho, eu queria que se você ficasse em família nesse momento, eu queria que você se unisse à sua família, se aproximasse da sua família. E enquanto você está se aproximando aí da sua família, da sua casa, dos seus, podem se abraçar. É bom se abraçar, é bom estar bem juntinho. Vou logo abraçar logo a minha esposa aqui logo. Minha mãe está por aí também, né? Ali. Chegando a minha família também, biológica aqui. Eu queria que nesse momento, em que as famílias estão reunidas, ou se você porventura está aqui sozinho, não tem ainda o seu esposo, ou algum filho seu que não está aqui, mas nesse momento nós vamos orar pela sua família, nós vamos orar pela sua casa. E enquanto nós estivermos aqui orando, se essa palavra, ela fala com você, se de alguma forma essa mensagem fale com você, que você possa voltar para casa hoje dizendo: eu quero restaurar o amor na minha casa. Você volte hoje e decide dizer assim: olha, eu quero voltar e eu quero incendiar o fogo do amor na minha casa. Eu quero que a minha família esteja cheia do amor. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Seja humilde. Olha nos olhos do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, e diga: olha, me perdoa. Eu errei nisso, fiz isso, fiz aquilo. Isso aqui eu sei que te entristeceu, eu sei que isso aqui te magoou. Ou se você está magoado, peça, diga assim: olha, eu me sinto magoado por isso, exponha. Diga para o outro, diga assim: olha, eu estou me sentindo magoado nisso, mas eu estou aqui abrindo meu coração, não para a gente brigar, mas para a gente se perdoar. Deus te criou para amar, meu irmão. Você foi criado para amar, e o amor começa dentro de casa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, tantas coisas nós passamos na vida, Deus. Muitas vezes, sabe, Deus, por imaturidade, outras vezes porque estamos mesmo na carne, outras vezes, Deus, porque fomos feridos, nós acabamos tomando decisões, ações que esfria o amor dentro da nossa casa. O diabo, Deus, nós sabemos, porque o Senhor nos ensina isso na Sua palavra, que ele vem para roubar, matar e destruir. E se tem um lugar onde ele quer destruir, é a nossa família. Mas ele não vai conseguir isso, porque a nossa família, ela não tem nada a ver com o diabo. Nós não pertencemos ao diabo. A nossa família, ó Deus, ela é Tua. A base da nossa família é o Senhor. Quem permanece de pé a nossa casa é o Senhor.
porque Tu és a rocha inabalável. E é firmado aí no Senhor que nós podemos ter a nossa família de pé. Senhor Jesus, o Senhor sabe como se encontra cada lar nessa noite. O Senhor sabe, Deus, como se encontra cada casamento de cada irmão, de cada irmã aqui. O Senhor sabe como se encontra o relacionamento, Pai, de filhos para com os pais e de pais para com filhos. Senhor, eu tenho certeza que essa mensagem, ela é endereçada a pessoas específicas nessa noite. Embora todos nós precisamos ouvir isso, mas eu creio que nessa noite, essa mensagem chega a algum lar. E eu peço que essa mensagem nessa noite, Deus, o Senhor venha fazer, Deus, uma restauração em cada família. Deus, se há alguma família, Deus, que está vivendo uma frieza, está vivendo, Deus, uma cegueira, Pai, que nessa noite o Senhor faça as escamas do pecado cair por terra. Que nessa noite o Senhor, Deus, faça cair por terra toda mentira do diabo, tudo aquilo que o Satanás colocou na mente ou no coração. Que o Senhor venha desfazer essas falácias, esses sofismas, e que no nome de Jesus, o Senhor nessa noite venha, Deus, trazer um novo tempo e restauração em cada casamento, um novo tempo nas relações de pai para com filhos. Jesus, que nessa noite o Senhor venha operar, Deus, em cada família que está aqui, Deus, participando e ouvindo essa palavra. Aqueles que estão online também, Deus, ouvindo essa palavra. Pai, que o Senhor, por meio desta mensagem, venha ministrar em cada coração e venha trazer uma restauração e um renovo no amor, um renovo no verdadeiro amor da família. Que esse casamento venha voltar ao primeiro amor. Que Deus, o relacionamento dos filhos com as filhas volte ao primeiro amor. Deus, que o Senhor venha restaurar os casamentos, as relações. É no nome de Jesus que nós te pedimos isso, que nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um beijo aí no seu esposo, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, no seu filho. Pode ser na boca, inclusive, tá? Não tem problema não. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Que você possa voltar para a sua casa com essa mensagem no seu coração. E se for preciso hoje à noite, você sentar com a sua família e fazer alguma reparação, não deixa para amanhã não, que amanhã já esfria o negócio, tem que ser hoje. Chegou hoje, diga, vamos sentar aqui, vamos comer, pede uma pizza, né, para o negócio ficar mais gostoso, e fala, olha, nós precisamos conversar sobre algo. E que você tenha coragem, não fique com vergonha. O mais importante é você ter coragem para resolver esse problema. Amém?